A indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Com as palavras do próprio Adorno, podemos compreender o porquê das suas reflexões acerca desse tema. Luiz Edmond Adorno, em parceria com outros filósofos contemporâneos, estão inseridos num trabalho muito árduo: pensar filosoficamente a realidade vigente, a realidade em que vivia estava sofrendo várias transformações, principalmente na dimensão econômica. O comércio tinha se fortalecido após as revoluções industriais ocorridas na Europa e, com isso, o capitalismo havia se fortalecido definitivamente, principalmente com as novas descobertas científicas e, consequentemente, com o avanço tecnológico. O homem havia perdido a sua autonomia. Em consequência disso, a humanidade estava cada vez mais se tornando desumanizada. Em outras palavras, poderíamos dizer que o nosso caro filósofo contemplava uma geração de homens doentes, talvez gravemente. O domínio da razão humana, que no iluminismo era como uma doutrina, passou a dar lugar para o domínio da razão técnica. Os valores humanos haviam sido deixados de lado em troca do interesse econômico. O que passou a reger a sociedade foi a lei do mercado, e com isso, quem conseguiu acompanhar esse ritmo e essa ideologia de vida, talvez conseguiria sobreviver. Aquele que não conseguisse acompanhar esse ritmo e essa ideologia de vida, ficava à mercê dos dias e do tempo, isto é, seria jogado à margem da sociedade. Nessa corrida pelo ter, nasce o individualismo, que, segundo o nosso filósofo, é o fruto de toda essa indústria cultural. Segundo Adorno, na indústria cultural, tudo se torna negócio. Enquanto negócios, seus fins comerciais são realizados por meio de sistemática e programada exploração de bens considerados culturais. Um exemplo disso, dirá ele, é o cinema. O que antes era mecanismo de lazer, ou seja, uma arte, agora se tornou um meio eficaz de manipulação. Portanto, podemos dizer que a indústria cultural traz consigo todos os elementos característicos do mundo industrial moderno e nele exerce um papel específico, qual seja o de portador da ideologia dominante, a qual outorga o sentido a todo o sistema. É importante salientar que para Adorno, o homem, nessa indústria cultural, não passa de mero instrumento de trabalho e de consumo, ou seja, objeto. O homem é tão bem manipulado e ideologizado que até mesmo o seu lazer se torna uma extensão do trabalho. Portanto, o homem ganha um coração máquina. Tudo que ele fará segundo seu coração máquina, isto é, segundo a ideologia dominante. A indústria cultural, que tem como guia a racionalidade técnica esclarecida, prepara as mentes para um esquematismo que é oferecido pela indústria da cultura, que aparece para os seus usuários como conselho de quem entende. O consumidor não precisa se dar o trabalho de pensar, é só escolher. É a lógica do clichê. Esquemas prontos que podem ser empregados indiscriminadamente, só tendo como única condição a aplicação ao fim a que se destinam. Nada escapa à voracidade da indústria cultural. Toda vida torna-se replicante, dizem os autores. Ultrapassando de longe o teatro das ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual esses possam, sem perder o fio, passear devagar no quadro da obra fílmica, permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos. E é assim precisamente que o filme destra o espectador e entregue a ele e para se identificar imediatamente com a realidade. Atualmente, a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos. Os próprios produtos paralisam essa capacidade em virtude de sua própria constituição objetiva. Fica claro, portanto, a grande intenção da indústria cultural: obscurecer a percepção de todas as pessoas, principalmente daqueles que são formadores de opinião. Ela é a própria ideologia. Os valores passam a ser regidos por ela. Até mesmo a felicidade do indivíduo é influenciada e condicionada por essa cultura. Na dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer exemplificam esse fato através do episódio das sereias da epopeia homérica. Ulisses, preocupado com o encantamento produzido pelo canto das sereias, tampa com cera os ouvidos da tripulação de sua nau. Ao mesmo tempo, o comandante Ulisses ordena que o amarrem ao mastro para que, mesmo ouvindo o cântico sedutor, possa enfrentá-lo sem sucumbir à tentação das sereias.
Assim, a respeito de Ulisses, dizem os autores: o escutado não tem consequência para ele que pode apenas acenar com a cabeça para que o soltem, porém tarde demais. Os companheiros, que não podem escutar, sabem apenas do perigo do canto, não da sua beleza, e deixam-o atado ao mato para salvar a ele e a si próprios. Eles reproduzem a vida do opressor ao mesmo tempo que a sua própria vida, e ele não mais pode fugir a seu papel social. Os vínculos pelos quais ele é irrevogavelmente acorrentado à praxis, ao mesmo tempo guardam as sereias à distância da praxis. Sua tentação é neutralizada em puro objeto de contemplação em arte. O acorrentado assiste a um concerto escutando imóvel, como fará o público de um concerto. E seu grito apaixonado pela liberação perde-se num aplauso. Assim, o prazer artístico e o trabalho manual se separam na despedida do outro mundo. A epopeia já contém a teoria correta. Os bens culturais estão em exata correlação com o trabalho comandado, e os dois se fundamentam na inelutável coação à dominação social sobre a natureza. É importante frisar que a grande força da indústria cultural se verifica em proporcionar ao homem necessidades, mas não aquelas necessidades básicas para se viver dignamente, como casa, comida, lazer, educação e assim por diante, e sim as necessidades do sistema vigente, que é consumir incessantemente. Com isso, o consumidor viverá sempre satisfeito, querendo constantemente consumir, e o campo de consumo se torna cada vez maior. Tal dominação, como diz Max Jimenez, comentador de Adorno, tem sua mola motora no desejo de posse constantemente renovado pelo progresso técnico e científico e sabiamente controlado pela indústria cultural. Nesse sentido, o universo social, além de configurar-se como um universo de coisas, constituiria um espaço hermeticamente fechado. E assim, todas as tentativas de se livrar desse engodo estão condenadas ao fracasso. Mas a visão pessimista da realidade é passada pela ideologia dominando, e não por Adorno. Para ele existe uma saída, e esta encontra-se na própria cultura do homem, a limitação do sistema e a estética. Na teoria estética, obra que Adorno tentará explanar seus pensamentos sobre a salvação do homem, dirá ele que não adianta combater o mal com o próprio mal. Exemplo disso ocorreram no nazismo e em outras guerras. Segundo ele, a antítese mais viável da sociedade selvagem é a arte. A arte, para ele, é que liberta o homem das amarras do sistema e o coloca como um ser autônomo e, portanto, um ser humano. Enquanto para a indústria cultural o homem é mero objeto de trabalho e consumo, na arte é um ser livre para pensar, sentir e agir. A arte é como se fosse algo perfeito diante da realidade imperfeita. Além disso, para Adorno, a indústria cultural não pode ser pensada de maneira absoluta. Ela possui uma origem histórica e, portanto, pode desaparecer. Por fim, podemos dizer que Adorno foi um filósofo que conseguiu interpretar o mundo em que viveu sem cair num pessimismo. Ele pôde vivenciar e aprender as amarras da ideologia vigente, encontrando dentro dela o próprio antídoto. A arte é a limitação da própria indústria cultural. Portanto, os remédios contra as imperfeições humanas estão inseridos na própria história da humanidade. É preciso que esses remédios cheguem à consciência de todos. A filosofia tem essa finalidade, pois é só assim é que conseguiremos um mundo humano e sadio. Apesar de a indústria cultural ser um fator primordial na formação de consciência coletiva nas sociedades massificadas, nem de longe seus produtos são artísticos. Isso porque esses produtos não mais representam um tipo de classe superior ou inferior, mas são exclusivamente dependentes do mercado. Essa visão permite compreender de que forma age a indústria cultural, oferecendo produtos que promovem uma satisfação compensatória e efêmera que agrada aos indivíduos. Ela impõe-se sobre estes, submetendo-os ao seu monopólio, tornando-os acríticos, já que seus produtos são adquiridos consensualmente. Camuflando as forças de classes, a indústria cultural apresenta-se como o único poder de dominação e difusão de uma cultura de subserviência. Ela torna-se o guia que orienta os indivíduos em um mundo caótico e que por isso desarticula qualquer revolta contra seu sistema. Isso quer dizer que a pseudo-felicidade ou satisfação promovida pela indústria cultural
acaba por desmobilizar ou impedir qualquer mobilização crítica que, de alguma forma, fora o papel principal da arte, como no Renascimento, por exemplo. Ela transforma os indivíduos em seu objeto e não permite a formação de uma autonomia consciente. Englobando a sociedade como um todo, com um pequeno número de evasão, é quase impossível romper contra o sistema produtivo. Aqueles que se submetem a esse modelo de indústria nada mais fazem do que falar de modo diferente a mesma coisa. Porém, uma certa crítica ainda pode ser vista naqueles que fomentam um tipo de arte que produz efeitos estéticos fora da padronização oferecida pela indústria. Mesmo assim, é uma tentativa que fica à margem do sistema, porque não agrada aquelas consciências acostumadas com o modelo estandardizado.